Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos adorar o Senhor, né? Vamos iniciar com a oração. Quero que você, na sua casa, faça essa oração. Vamos iniciar um culto nesta noite de adoração a Deus. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, estamos aqui diante do Senhor, Papai querido, prestando esse culto de adoração. Papai querido, hoje choveu, Senhor, e não teve como nós estarmos na congregação, mas estamos aqui através desse vídeo, Papai, para cultuar juntamente com os irmãos a Ti. Recebe nossa adoração, é o que eu te peço em nome de Jesus. Te agradeço. Amém. Pai do Senhor, Pai do Senhor, irmão. Meus irmãos, vamos começar adorando ao Senhor, né, com os hinos da harpa. Vamos louvar o Senhor com 2 hinos da harpa aqui. Primeiro, 523. Cristo, uma fonte escondida. Amém. Pode ir. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos dão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá, correrá, se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares venham, sempre sairá. Há muita sorte de gozo no mundo, nelas os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá, se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar, mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que vai a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá, se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia, ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água
Jesus Cristo é a fonte de água viva, tá? Que eu e você precisamos, necessitamos dele. Mais um hino para nós adorar o Senhor. Escolhe aí, amor. 545. 545. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei agora ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Glória a Jesus. Meus queridos, vamos fazer uma leitura aqui nesta noite. E já é a mensagem também dessa noite, tá? Nosso culto está reduzido hoje devido eu não conseguir, né, efetuar a live no YouTube. Aí eu tive que gravar, né? Tivemos que gravar o vídeo e postar para posteriormente os irmãos puderem assistir. Mas já estou resolvendo a questão da live do YouTube. No dia que precisar fazer live, estaremos fazendo live, tá bom? Só falta mesmo uma confirmaçãozinha por parte do YouTube para a gente realizar as próximas lives ao vivo, com os irmãos interagindo, né? E vai ser uma bênção. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Você pode encontrar aí na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 a seguir.
diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele, dizendo: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e tuas esmolas têm subido perante ao memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aí, irmãos, você pode ir agora lá para o versículo 9. E nos dias seguintes, indo eles ao caminho, estava já próximo, lá perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu os céus abertos, e descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz que dizia: Levante, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. A segunda vez disse a voz: Não faça tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Enquanto Pedro, duvidando entre si acerca de qual seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que lhe foram enviados por Cornélio pararam à sua porta, perguntando pela casa de Simão. E, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Amém? Meus queridos, aqui fala sobre a visão que o apóstolo Pedro teve, e também fala sobre o centurião Cornélio, que também teve uma visão. Existem 2 coisas em comum entre Pedro e Cornélio: os 2 tiveram uma visão. Mas vale aqui ressaltar que tanto Pedro quanto Cornélio, que teve uma visão, eles tinham algo em comum. Não somente a visão, mas a oração. Se você fazer a leitura do versículo 1 do capítulo 10 de Atos, onde nós lemos, você vai ver que esse centurião por nome Cornélio, ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, fazia esmola ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, irmãos, primeiro ensino aqui nesta noite: nós precisamos orar ao Senhor continuamente. Precisamos ser pessoas de oração, crentes de oração. Precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, de a forma que nós venhamos ter uma intimidade com Deus, um diálogo com Deus através da oração. Ela é essencial para todas as pessoas na terra. Mas algo que me chamou a atenção é porque Cornélio, ele morava em Cesareia, né? A Bíblia vai dizer que era em Cesareia onde ele estava, e ele morava. Mas também vai dizer que Pedro estava lá em Jope. As cidades geograficamente estão distantes uma do outro. Mas o interessante é que quando Cornélio, lá em Cesareia, ele orava ao Senhor, ele viu uma visão do céu e um anjo desceu naquele lugar, trazendo resposta para a oração dele. Enquanto Pedro estava orando lá em Jope, o Senhor abriu os céus e deu uma visão para ele, e também falou com ele através dessa visão. Ou seja, meus queridos, não importa o lugar onde você esteja, eu estou aqui na minha casa, aqui no bairro Portal das Águas, né? E o Senhor Jesus está aqui conosco. O Espírito Santo habita no nosso meio. Mas aonde você estiver, seja na sua casa, na sua chácara, na sua fazenda, qual país você estiver vendo essa live, o Espírito Santo também está aí com você. E esse mesmo Deus que fala comigo, que fala através da palavra de Deus aqui comigo, também fala contigo aí. E Ele toca no teu coração nesta noite, testificando essa verdade. E o interessante é porque isso só confirma o poderio do nosso Deus. Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está vendo tudo, não há nada encoberto que Ele não possa enxergar.
não, o salmista Davi, o rei Davi, ele vai dizer: para onde eu fugirei da presença do Senhor? Se eu subir aos céus, ali tu está. Se eu descer às mais profundezas da terra, você está lá também. O teu Espírito vai me encontrar lá. Então não há aonde o homem se esconder. O Espírito Santo habita no meio de nós. E ele vê a nossa vida e a nossa necessidade. Então, Cornélio também tem algo interessante, irmãos, que vai nos ensinar. Se você dá uma olhada e fazer uma observância aqui no texto em qual nós vemos, você vai ver que Cornélio, ele era um homem religioso, era um homem que era temente a Deus, que ele dava muitas esmolas e continuamente ele orava a Deus. Você sabia que Cornélio precisou de Jesus ainda, mesmo fazendo tudo isso? Você já se deparou com várias pessoas que falam assim: não, eu sou muito bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou esmola ao povo, eu não bebo, eu não mato, eu não fumo, eu não me prostituo, então eu não preciso de Jesus, eu já faço bem. Mas Cornélio era da mesma forma, era um homem religioso, orava, ele jejuava, ele dava esmola, ele era um homem temente a Deus, mas ainda precisava de Jesus. Só que eu acho algo mais interessante ainda, é porque mesmo que Cornélio ainda não tenha encontrado Jesus aqui no versículo 1 e 2, ele já tinha algo que às vezes dá uma pena em nós. Ele era temente a Deus. Quem sabe nós que encontramos Jesus, estamos na fé em Cristo Jesus, mas não temos temor. Quem sabe nós que somos cristãos, que encontramos Jesus, nós não oramos continuamente a Deus. Quem sabe nós não fazemos esmola ao povo, mesmo sendo seguidor de Cristo, ter aceitado a Jesus, ter recebido Jesus na nossa vida. E Cornélio, que ainda nem tinha recebido Jesus, já fazia isso. Então, fica aqui essa advertência. Cornélio era um homem temente a Deus, precisamos ser temente a Deus. Ele dava muita esmola, precisamos também dar esmolas. Mas que jeito? Nós devemos ajudar o nosso próximo, de alguma forma, da forma que lhe convier, da forma que lhe for necessário. E precisamos também temer a Deus e também continuamente também orar ao Senhor. Isso aí são os princípios basilares de todo cristão. Mas quando você vê Pedro também, por outro lado, era crente. Ele tinha encontrado Jesus. Ele era um homem cristão. Ele era um homem religioso também. Só que ele estava orando. Ele estava lá no terraço, lá na casa desse Simão curtidor de couro. Ele estava lá no terraço e foi orar. E quando ele foi orar, o Espírito Santo pegou e deu uma visão para ele. E essa visão descia um jarro do céu, que dentro desse jarro vinha um lençol que foi atado às 4 pontas. E quando foi atado essas 4 pontas, mostrou ali vários animais, quadrúpedes, répteis e aves do céu. Só que o judeu, que era a religião daquela época, que Pedro fazia parte também dessa religião, eles não poderiam comer certos tipos de animais, répteis e muito menos um tipo de aves, né, que havia no céu. Mas essa visão, ela veio justamente mostrando esses animais e uma voz, e essa voz não era de outro, a não ser de Cristo, e falava assim: Pedro, levanta-te, mata e come. Sabe o que Pedro falou? Não, Senhor. Eu não, de modo nenhum, não vou comer esse negócio. Eu nunca comi, eu nunca botei na minha boca coisa imunda, coisa alguma, nunca comi essas coisas não. Eu não vou fazer isso não. Aí, a segunda vez a voz veio e falou assim: não faça tu comum o que Deus purificou. Irmãos, aqui Jesus estava mostrando para ele que ele devia acabar com aquela religiosidade. Porque pelos costumes da época, pelos costumes judeus, eles não poderiam comer. Mas só que isso era uma religiosidade que estava colocada no coração de Pedro. E muito menos os judeus poderiam entrar na casa de pessoas que não eram judeus. E aqui o Cornélio, ele não era nem judeu, nem israelita não era. Mas o Espírito Santo já tinha combinado, né, com os céus para que Pedro fosse levar a mensagem de Jesus para Cornélio. E Cornélio não poderia entrar. A religiosidade dele não autorizava que ele entrasse na casa de Cornélio. Mas só que o Senhor, ele tratou com Pedro, fazendo ele enxergar essa visão, fazendo ele quebrar toda a religiosidade. Não tem aquelas barreiras que nós colocamos entre as pessoas? A gente fala: não, aquela pessoa ali é uma prostituta, eu não vou nem tocar nela não vou nem ficar perto. Mas quem sabe o Senhor está querendo te usar para pregar o Evangelho para ela. Quem sabe tem um homem drogado, uma pessoa que está nos vícios da cachaça, e eu quero ficar longe dessas pessoas.
mas quem sabe o Senhor quer que você traga uma palavra para ele. Quem sabe tem alguém abandonado, alguém que está na mercê dessa vida, e ele precisa de uma palavra, mas você com a sua religiosidade, você não quer nem chegar perto. Mas quem sabe Deus quer te usar para falar algo de Deus para ele. Quebre essa religiosidade. A religiosidade, irmãos, é algo que não vem do Senhor. Essa religiosidade, ela não vem de Cristo. A religião, sim. A religião, na sua etimologia da palavra, é religar. Religar aquilo que já foi ligado uma vez. É conectar de novo o homem para com Deus. Então, quando essa mensagem veio para Pedro, essa visão, estava justamente falando para que ele quebrasse toda essa religiosidade que ele tinha. E Pedro falou: não, Senhor, não tem jeito. Aí no versículo 16, a Bíblia diz que teve que acontecer 3 vezes essa visão. Já imaginou? Saiu o lençolzão, aparecia aqueles animais quadrúpedes, répteis, e aparecia e Pedro falava: negativo, não como, não toco, é coisa imunda. Aí o lençol subia para o céu de novo. Pensa que não descia mais uma vez. Por 3 vezes o Senhor insistiu com Pedro. Aí você vê o tanto que é o perigo da religiosidade. Quem sabe você se tornou tão religioso, ou nós nos tornamos tão religiosos, que isso faz até nós negarmos aquilo que Deus tem falado para nós. Pedro falou: negativo, não como esses animais de jeito nenhum, porque eu não como coisa imunda. E era o Senhor que estava falando para Pedro. E Pedro estava negando aquilo que o Senhor já tinha proposto para ele. Quem sabe nós estamos negando aquilo que o Senhor já nos falou para nós fazer, já deu um decreto para nós realizar, e nós estamos negando por causa da nossa religiosidade. Então, aconteceu tudo isso, acabou a visão. Aí Pedro agora recebe orientação do Espírito Santo, aonde diz: olha, tem uns homens te procurando, não hesite e vai com eles. Aí Pedro, quando desceu do terraço, as pessoas bateram lá na porta, ele já sabia quem era, ele já sabia o que devia fazer. Então Pedro agora sai daqui, da casa de Cornélio. Ele passa uma noite aqui junto mais esses homens que foram buscá-lo, e voltaram para Cesareia, e foram para Cesareia junto com Pedro. Aí Pedro chega na casa de Cornélio. Quando chega lá na casa de Cornélio, Cornélio junta todos os seus amigos, familiares, e fica lá esperando Pedro, porque o anjo tinha dito para ele: olha, Pedro tem algo para falar para ti. Aí quando Pedro chegou lá, Pedro também não tinha essa revelação do que ele deveria falar, né, para Cornélio. Então Pedro perguntou: o que eu vim fazer aqui mesmo? Para que me chamaram? Aí Cornélio foi lá e repetiu toda a visão que ele teve. Olha, eu estava jejuando, era 3 horas da tarde, quando me apareceu um anjo e disse que eu devia chamar você para você falar algo de Deus para mim. Aí Pedro entendeu. Aí quando Pedro entende, ele fala: ah, certamente eu sei o que é. Eu vou pregar Jesus para vocês. Aí Pedro começa a pregar o Evangelho de Cristo, porque tem muitas pessoas que são religiosas, mas eles estão precisando apenas de Cristo para ser salvo. Tem muitas pessoas nessa terra e ao nosso redor que faz o bem, que não faz o mal, mas eles precisam de Cristo. É porque a Bíblia vai dizer que há só um mediador entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo. Não há outro meio de salvação. Se eu fazer o bem, se eu fazer isso, fazer aquilo, isso não é suficiente, porque o nosso coração já é mau. Nosso coração pensa coisas erradas, nosso coração maquina o mal o tempo todo, e nós precisamos de alguém para interceder diante de Deus, né, por nossa vida, e isso é Jesus Cristo. Então quando Pedro chegou lá e entendeu essa situação, ele começou a pregar a Cristo Jesus, e ele começa falando desde o início: olha, nasceu aqui em Jerusalém, né, Jesus Cristo, vindo de uma forma simples, mas ele foi levado, ele nasceu para que hoje nós tivéssemos vida, mas ele cresceu, ele foi batizado no Rio Jordão, e quando ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, mas lá no deserto ele venceu tanto a tentação do deserto, porque Satanás estava lá tentando Jesus, e depois que ele foi tentado, Jesus começou o seu ministério. Pedro estava pregando, e olha, ele começou a fazer milagres e maravilha, ele começou a fazer coisas extraordinárias, porque a Bíblia diz lá no versículo 38 do mesmo capítulo 10, e Pedro estava pregando e dizendo assim: ó, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo em virtude, e qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E quando Pedro estava pregando e falando de Cristo, nesse momento o centurião Cornélio começou a sentir algo extraordinário. E eu fico imaginando, irmãos, porque
A mensagem de Cristo ela é tão poderosa, porque na medida em que nós pregamos a Cristo, que nós anunciamos o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo começa a trabalhar. Porque a mensagem simples, aquela mensagem que Jesus te ama, a mensagem que Deus salva, que Deus cura, Jesus batiza e leva para o céu, é a mensagem que nós devemos continuar levando. Foi a mensagem que Pedro estava falando para Cornélio. E quando a Bíblia diz, enquanto ele pregava para Cornélio, o Espírito Santo confirmou a mensagem de Pedro. Enquanto Pedro estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ouvindo a palavra. Irmãos, por isso a Bíblia diz, bem-aventurados são os que lêem, mas também são bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele confirma a palavra do Senhor no nosso coração. O Espírito Santo, ele faz o nosso coração arder as palavras de Cristo. Você lembra daquela passagem onde Jesus Cristo já havia ressuscitado? E tinha 2 discípulos de Jesus que já era o 3º dia, que não viram Jesus ressuscitar. Eles pegaram e desistiram e foram para casa. Eles foram para o caminho, estavam no caminho de Emaús, onde ele morava. Mas quando eles estavam indo embora, estavam tristes, Jesus pega e acompanha eles e começa a falar da Escritura Sagrada para eles. Aí a Bíblia diz que quando Jesus chegou na aldeia, os homens foram virar e Jesus fez com que ia adiante. Eles falaram, não rapaz, entra aqui na nossa casa. Eles não sabiam que era Jesus. Entra aqui na nossa casa e janta conosco. Aí Jesus pegou e foi, entrou na casa daqueles 2 discípulos. E ali, quando ele chegou lá e foi partir o pão, Jesus desaparece. Aí naquele momento eles entendem, rapaz, não é que ele era o Cristo? Porque quando ele falava, ardiam nossos corações. Você imaginou? É o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Cristo que faz arder os nossos corações. É o Espírito Santo que faz arder os nossos corações. E se você nesta noite está sentindo Jesus aí, pode glorificar a Deus, pode exaltar no nome do Senhor, porque Ele se faz presente através da pregação da palavra. É Ele que confirma. Quem sabe o Senhor está revelando aqui algo que você está necessitando, que eu estou necessitando. É porque o Espírito Santo conhece você mais do que você mesmo, tá? Então, quando ele estava pregando, o Espírito Santo entrou e fez com que aqueles homens fossem batizados, cheios do Espírito Santo. E eles ficaram cheios do Espírito Santo, e os outros, as pessoas que eram judeus, ficou maravilhado falando, rapaz, mas eles nem são judeus e mesmo assim receberam o Espírito Santo. Irmãos, é porque a mensagem de Jesus Cristo é para todos. Não há limitação para a mensagem de Cristo. Não há diferença entre o preto, o branco, o pobre, o rico, o judeu, o grego. Todos têm acesso à mesma palavra. Para Jesus, todos nós somos iguais. Para Deus, todos nós somos a mesma coisa. Somos almas que são preciosas. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós valemos muito, por quê? Porque Jesus pagou um preço alto por nós. E não foi prata e nem ouro, foi sangue na cruz. Foi derramado por mim e por você. Então valorize esse Cristo, valorize esse Jesus, valorize essa mensagem e saiba que Deus tem projeto para a tua vida, tem planos para você. Amém? Eu vou orar contigo, tá bom? Para encerrar esse vídeo, e que Deus abençoe. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Papai querido, foi ministrada a tua palavra, foi louvado o teu santo nome. Papai, eu sei que certamente o Senhor trabalhou nos nossos corações, trabalhou no coração do teu povo, aqueles que irão, Papai, ver essa live, Senhor Jesus Cristo, esse vídeo. Meu Deus, que o Senhor venha tocar no coração deles de uma forma especial. Papai querido, para que o teu nome seja glorificado. Papai querido, restaura, renova, cura, Papai querido, firma de novo os passos daquele que estava vacilando, Pai. Senhor Jesus Cristo, quem sabe, Papai querido, estava, Senhor, fraco na fé. Meu Deus, fortalece agora com a tua palavra, Jesus. Meu Deus, glorifica o teu nome na vida do teu servo. Fortalece a tua serva, fortalece a família. Meu Deus, e que o teu nome seja glorificado ainda mais. Meu Deus, eu te peço nesta noite e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, Pai do Senhor. E até a próxima, tá bom? Até no próximo live aí que nós iremos fazer.